E hoje o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Wolten Aires, convocou uma coletiva para 4 da tarde para responder questionamentos porque ele mudou a data da votação, que aconteceria na quarta, mudou para sexta-feira da próxima semana, ou seja, daqui uma semana. Além disso, não permitiu que a votação aconteça também de forma online, diferente de outras situações também importantes na vida política do São Paulo, e mais acatou aí o pedido do Casares de uma interpretação de um segundo artigo dentro desse Estatuto do São Paulo, que aumenta aí o número de votos para aprovação do impeachment, no primeiro momento o afastamento e a sequência do impeachment, né? Num universo aí de 255 conselheiros, em que 171 teriam que votar a favor do impeachment, agora esse número chega aí à casa de 195, que pode mudar todo o destino dessa situação no São Paulo. Vamos então ouvir o que disse o Wolten Aires justificando essas alterações. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Dentro do nosso estatuto, os editais de convocação devem ser feitos com 8 dias de antecedência. Logo, se eu mudo o argumento e tenho que publicar um novo edital, eu sou obrigado a ter uma nova data. Por isso que a data de votação foi alterada por uma questão estatutária. E dentro desse universo, o Wolten Aires também fala sobre toda a situação de mudança na visão, né, do Estatuto, dos artigos, e por que ele decidiu a favor do presidente do São Paulo. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Dentro do nosso estatuto, os editais de convocação devem ser feitos com 8 dias de antecedência. Logo, se eu mudo o argumento e tenho que publicar um novo edital, eu sou obrigado a ter uma nova data. Por isso que a data de votação foi alterada por uma questão estatutária. A questão da mudança de quórum que você perguntou. A mudança de quórum que aconteceu, e ela é uma pergunta muito importante, eu te agradeço a pergunta, é que nós temos, por incrível que pareça, nós temos dentro do nosso estatuto 2 artigos que versam sobre o mesmo assunto. Nós temos o artigo 58 e o artigo 112. No artigo 58, estabelece-se um quórum de 75% dos conselheiros para que sejam aprovados diversos temas, dentre os quais o afastamento do presidente. No artigo 112, estabelece-se que necessitam-se de 2/3 dos conselheiros para que se possa ser aprovado o afastamento do presidente. Então, existe uma nítida contradição entre os artigos. Só para ser simples aí, havendo uma contradição entre 2 artigos, entre 2 normas em direito, prevalece a norma que mais favorece, que é um jargão popular que se diz in dubio pro reo, ou seja, sempre que houver 2 normas sobre o mesmo tema, prevalece aquela que é mais favorável à pessoa que está respondendo qualquer tipo de processo, inquérito, enfim. Essa é a norma geral de direito e por isso foi feita esta alteração. Não houve nenhuma decisão baseada na minha relação pessoal com o presidente Júlio Casares, mas a minha relação do cargo, da função, com o Estatuto de São Paulo, ao qual eu sou obrigado e estou submisso em todas as minhas decisões.
E o Olten Aires, quando foi questionado a respeito da votação online, ele disse que as votações para afastamento de presidente versam sobre um tema super delicado que mexe com toda a estrutura do clube, toda a credibilidade do clube, contratos, questões de natureza de publicidade, natureza financeira, todo tipo de natureza. Quando se estabelece que o voto deve ser secreto, nós, numa interpretação mais extensiva, acreditamos que o voto deve ser presencial, porque nesse tipo de votação ele pode gerar um pedido de recontagem, um tipo de contestação de quem está votando e quem não está votando. E qualquer tipo de votação de natureza híbrida online dificulta esse tipo de supervisão. Neste caso específico, entendemos que o fato de determinar um rito secreto da importância do assunto, não temos como fazer uma votação que não seja presencial. E aí eu também questionei a respeito da segurança, né, dessa votação do Conselho. Vamos acompanhar um pouco mais dessa coletiva do Olten Aires. Ontem, Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Você explicou aí a questão da importância do peso de uma votação como essa, justificando ela ser presencial. Recentemente, na votação, né, do orçamento, você teve de encerrar por conta de tentativa de invasão organizada. Talvez na próxima sexta-feira o clima seja ainda mais de risco, né? Você não pensou nisso também com relação à integridade física das pessoas e até no temor que alguns possam ter de se dirigir até a votação com relação a ameaças, a invasões, para ponderar essa situação do voto online? Pensamos e estamos tomando as devidas providências para que isso não aconteça. Ontem, Pedro Lopes, né, colunista do UOL. Primeiro, sobre o inquérito, o presidente Júlio Casares e a pessoa jurídica São Paulo Futebol Clube tiveram acesso ao inquérito, mas o São Paulo, como instituição, ele teve acesso ao inquérito. Mas isso à parte, até porque o Conselho Deliberativo não está julgando o Júlio Casares no inquérito policial, eu queria voltar na questão do voto secreto. O São Paulo, nessa gestão, utilizou o sistema de votação online com voto secreto em algumas oportunidades. Nenhuma delas é o afastamento de um presidente, mas são questões importantes que envolveram expulsão de membros do Conselho Deliberativo, processo disciplinar contra a pessoa do clube. E essas votações, os editais, eles fazem referência, né, até em letras maiúsculas, ao sistema de votação online secreta do São Paulo. Você não acha que ele, nesse momento, não ser adequado especificamente para o caso do Júlio Casares e só para o caso do Júlio Casares, não abre margem para questionamento, até porque você tem aí pelo menos um quinto do Conselho Deliberativo, que são os autores do pedido, protestando e avisando que as pessoas não vão conseguir vir votar, que isso vai prejudicar o quórum. Você tem um movimento muito forte de torcida também. Não seria mais saudável para o São Paulo que o máximo de membros possível do Conselho Deliberativo conseguisse deliberar e votar, e que o São Paulo usasse esse sistema que já usou tantas vezes também para o presidente? Porque, afinal de contas, um princípio, né, tão importante quanto o indúbio pro réu é de que a lei seja a mesma para todos. Todos são iguais perante a lei e devem ser respeitados também. Nós não tivemos tantos casos assim como você está mencionando. Eu acho que você mencionou 2 casos que aconteceram antes desse episódio. Então, essa palavra diversos casos, eu acho que ela não é adequada à situação que nós estamos vivendo. Número 1. Número 2, a situação do julgamento de um conselheiro não se compara nem de lá, nem de perto ao impeachment de um presidente. Um impeachment de um presidente é algo de um vulto muito maior, de uma importância violenta e que, de alguma maneira, mexe com a vida do clube de forma profunda. Número 3, haverá com certeza, se nós não fizéssemos a votação presencial, haveria com certeza a contestação do resultado, como já aconteceu várias vezes. E aconteceu, inclusive, na última votação do orçamento. Um conselheiro aí, sem citar nomes, que votou, não votou, enfim, ele contestou
o voto eletrônico, dizendo que ele teria votado e nós não conseguimos detectar que ele votou. E houve um grande protesto por causa disso. Então, eu diria para você, dada a importância dos fatos, dada a situação em que, eventualmente, o resultado vai ser acompanhado de perto e que o voto eletrônico, por si só, sem querer entrar nessa questão de se ele é alutável ou não, o voto eletrônico em si só, ele não possibilita uma auditoria sem que haja a revelação do eleitor, já dificulta o cenário. Porque se amanhã alguém falar assim, eu quero pedir uma revisão desse resultado, eu vou ter que abrir o voto da pessoa. Tá? Então, você imagina numa situação de votação de um impeachment, alguém, com certeza, no voto eletrônico, seja que lado for, ele ia pedir uma recontagem, para eu fazer uma recontagem, ele teria que abrir o voto. Então, abrindo o voto, ele deixou de ser secreto. Então, é uma situação muito complexa, muito difícil de ser digamos assim, de ser interpretada, porque tem várias ramificações que devem ser avaliadas nisso. Mas uma delas que eu queria deixar claro aqui para vocês é a questão de uma eventual recontagem. Para haver recontagem, eu teria que abrir os votos. Explicações, né? Ou pelo menos justificativas aí dessas decisões tomadas pelo Conselho do São Paulo, pelo presidente do Conselho nas últimas horas. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito dessa situação envolvendo os